Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na nossa primeira edição, plantão glorioso para trazer informações do Botafogo, para a gente falar de reforços. Ontem o Botafogo anunciou, na surpresa, a contratação, na verdade nem anunciou ainda, né? Mas o Botafogo concretizou, na surpresa, nem é no apagar das luzes, porque ainda tem muito tempo aí para a luz ficar acesa, até o mês que vem. Mês que vem já tá agora, né? Mas enfim, tem pelo menos mais uma semana aí para o Botafogo realizar, concretizar contratações. E o Botafogo, depois de fechar com o Mastriani, que eu vou contar para você, foi um pedido do Renato Paiva, tá? O Renato Paiva sinalizou também que o Botafogo precisa trazer um meia, nem que seja um meia, e isso eu já havia falado para vocês, né? Tanto em vídeo quanto em live, que o Botafogo estava atrás, de olho em jogadores que estavam disputando campeonatos estaduais e também estava de olho em oportunidades de mercado. E aí eu falei para você sobre o Matheus Pereira, falei para você inclusive sobre o Rodrigo Garro, tal, e o próprio Corinthians falou que o Garro era negociável, basta uma proposta que agrade, e o Matheus Pereira está numa situação meio complicada lá no Cruzeiro, né? Mas o Botafogo realmente está de olho no mercado e quer trazer pelo menos um jogador para o meio campo, mas há a possibilidade de trazer dois. E aí você está se perguntando, quem podem ser esses dois reforços? Calma que eu vou explicar para você, tá? Botafogo está aí preparado para o jogo contra o Palmeiras, todavia já tem desfalques, né? O Nathan Fernandes, que já não estava treinando aí uns 2 dias, tá? Não deve ser mesmo relacionado. Já um desfalque para o jogo contra o Palmeiras, a torcida do Grêmio reclamava muito disso, né? Dessa questão física do Nathan Fernandes. Já no Sul-Americano com a seleção brasileira ele também não jogou boa parte do Sul-Americano por conta de lesão. Bom, tomara que o nosso departamento médico, com toda a sua competência, consiga resolver esse BO, né? Porque chega de bons jogadores no departamento médico, as nossas promessas lá, né? Mas vamos lá, tomara que dê tudo certo. E o Danilo, que já não vinha treinando, está se recuperando aí de uma pubalgia. Nosso amigo Dr. Eduardo Garrido explicou aqui no DM on Fire, pubalgia é complicado de recuperar, mas vai recuperar, Danilo, vai se recuperar. Bom, falar sobre isso, muito mais, não vou nem falar depois da vinheta, né? Porque hoje o Maicon foi pra praia, ele merece também, né, gente? O Maicon foi pra praia, ele foi curtir. Tá certo, Maicon? Um abraço pra você. E pra você que só tá esperando o plantão do GG pra ir pra praia, deixa eu acelerar então pra te liberar, né? Mas eu peço o seu like. Seu like é providencial pra gente. Muita gente fica assim, pô, gostaria de ajudar mais. Como é que a gente faz pra ajudar mais o canal Gigante Glorioso? Se você deixar like após o vídeo, ou antes, ou no meio e tal, você ajuda demais. Porque o YouTube faz essa leitura, né? Pô, vamos lá, qual é o vídeo que engajou? Visualizações, número de likes. Então ele vai espalhando, né? Então você ajuda muito quando deixa o seu like, tá certo? E eu, desde já, te agradeço. Muito obrigado. Bom, gente, vamos lá. Botafogo tá praticamente escalado. Não tem muito mistério, não, pro jogo contra o Palmeiras. Tá? O Botafogo vai com o que tem de melhor. E o Renato Paiva adotou uma estratégia de tirar totalmente a pressão, tirar a pressão dos reforços, né, dos jogadores que chegaram, tirar a pressão do Botafogo nessa temporada. Ah, estão falando aí que é Palmeiras e Flamengo, que são os favoritos. Então, beleza, é isso mesmo, o Palmeiras é o favorito. Né? Ele faz o que o Abel Ferreira faz, né? Ele joga a pressão pro lado de lá. O Arthur Jorge tinha uma outra tática, o Arthur Jorge não gostava disso, o Arthur Jorge avocava a pressão e dizia, não, nós também somos. Se eles são favoritos, nós também somos, nós também temos um time, não sei se eles são favoritos, eu sei que a gente é candidato, então, Arthur Jorge tinha uma outra postura. Né? O Renato Paiva já tem esse negócio de jogar a pressão pro lado adversário. E, gente, vamos cá pra nós, isso aí na primeira rodada de Campeonato Brasileiro tanto faz. Né? Primeira rodada de Campeonato Brasileiro, isso não tem a menor importância. Né? Em final, faltando 3 rodadas, talvez você tenha que adotar uma postura diferente, né, para dar confiança aos jogadores, mas em primeira rodada, até o pessoal lá do termômetro, né, 7 pessoas dos especialistas do GE botaram o Palmeiras vencendo, 2 colocaram empate, entre ele o que sempre acerta, né, que é o Alex Escobar, e ninguém apostou na vitória do Botafogo. É assim a gente prefere, deixa que a nossa caminhada seja sem os holofotes, é melhor dessa forma, né, e o Renato Paiva já até falou, ó, Luiz Henrique só tem um. Não vão parar de ficar comparando o Arthur com o Luiz Henrique. Thiago Almada só tem um.
Então não vamos comparar Santiago Rodrigues com o Thiago Almada, vamos deixar que eles mostrem o seu futebol e a sua importância dentro das suas características, né? Então o Botafogo, como eu falei, já está praticamente escalado, nenhuma mudança do time base, né? Vitinho, Alex Telles nas laterais, John, o Bastos e o Barbosa fazendo a dupla de zaga, o Bastos já sem nenhuma restrição, até Jefinho também está treinando, deve ser relacionado, tá? Seria uma surpresa negativa se não fosse, está treinando todo dia, tá? Gregory e Marlon Freitas combatendo ali, jogadores de combate, com o Savarino ou o Santi Rodrigues, né, fazendo essa troca na frente, mas a tendência é que o Savarino continue fazendo essa ligação, o Santi na esquerda, o Arthur na direita e o Igor Jesus no comando de ataque. Acho que é um bom time para essa estreia diante de um adversário que, se não for o mais difícil do Campeonato Brasileiro, é um dos mais difíceis. Chega pressionado, chega com a torcida desconfiada, aborrecida, vai ter pressão no Allianz Parque, para cima do Palmeiras, né? Vai ter pressão. Então o Botafogo vai ter, de certa forma, um cenário aí favorável. Cenário psicológico, né? Favorável. O ambiente deve estar favorável, não deve ter nenhuma pressão contra o Botafogo, a torcida está ali em vias de protesto, né? Mas para nós o que interessa é botar a bola no chão, jogar a bola, que as jogadas apresentadas no treino e nos jogos treino possam dar certo também nessa partida, nessa estreia contra o Palmeiras. Agora vamos falar de reforços, né? Falei para vocês que o Botafogo tem na mira, pelo menos mais 2 reforços. O Mastriani chegou a pedido do Renato Paiva. Renato Paiva sinalizou à diretoria que precisava de um jogador com mais bagagem e o Juan Cruz vem como uma aposta mesmo. É um jogador que estava atuando num cenário muito alternativo do futebol europeu. A disputa Copa da UEFA, Europa League, né, que agora é Europa League e tal. Ok, mas é um lugar onde não é centro. Não é nem centro Série B. Hoje o futebol da Bulgária está ali centro Série C. Futebol europeu. Né? É marginal, na verdade, né? Nem centro. É ali marginal. Então você traz um cara desse, é do time grande lá da Bulgária, beleza. Mas ainda assim vai precisar de muito mais tempo, né, para se adaptar. O Mastriani já está no futebol brasileiro, já tem mais experiência, a gente falou dele no vídeo de ontem, então foi um pedido do Renato Paiva, um centroavante, tá? E outro pedido do Renato Paiva é um jogador para fazer essa ligação, tá? O Santiago Rodrigues veio para isso, o Savarino sabe fazer essa função, mas é só. O Savarino ele acaba ficando sobrecarregado, porque se não tem ponta esquerda, ele faz a ponta esquerda. Mas na verdade ele é ponta direita, mas ele também faz o meio, então ele acaba ficando sobrecarregado, né? E o ideal é você ter um jogador da função. Então o Botafogo, eu já havia falado isso para vocês há uma semana. O Botafogo estava esperando o encerramento dos campeonatos estaduais para poder atacar, para poder contratar, para poder buscar um jogador que tenha se destacado nesses principais cenários, nos principais campeonatos do Brasil, estaduais do Brasil, e trazer como uma grande oportunidade, né? Então, ainda não sei que nome é esse, mas eu não acho que seja um jogador famoso, tá? Acho que vai ser um jogador muito mais aposta, um jovem jogador que se destacou num campeonato e tal, e às vezes ninguém conhece. Isso é muito comum. Não é o meia que vai ser o titular, vai arrebentar na temporada, não. O Botafogo, o Renato Paiva quer alguém para fechar o elenco. A gente precisa fechar o elenco. Matheus Pereira, que você falou, Guilherme, tem chance e tal. Até o Wellington Arruda, meu amigo Wellington Arruda, lá no canal dele, Panorama Botafoguense, falou também sobre isso, sobre o Botafogo estar de olho no mercado para trazer jogadores de meio campo, o Matheus Pereira ser um jogador que agrada, mas o próprio jogador tá numa sinuca de bico, na verdade, né? Porque ele fez uma declaração pública que queria criar o filho na Europa, ou seja, quero sair do Cruzeiro. Aí se ele sai do Cruzeiro pro Botafogo, gera um clima de instabilidade, gera um clima desagradável, né? Se tornar persona não grata. É meio chato, né? Mas o Botafogo seria, na verdade, a grande ponte para ele pro futebol europeu. Ele poderia jogar no futebol inglês, poderia jogar no futebol francês, isso se joga bola, né? Se jogar o que estava jogando aí nos últimos jogos, começou muito bem, depois foi caindo, aí não tem, aí é a bola para Cruzeiro mesmo. Mas enfim, Matheus Pereira tem esse imbróglio, eu nem acho que vai ser o Matheus Pereira, não, acho que vai ser um jogador mesmo que tenha se destacado aí no Campeonato Paulista, tá?
e que venha fazer parte integral o grupo do Botafogo como uma aposta. O Renato Paiva quer um jogador, precisa de um jogador, há jogadores bons no grupo? Vai ser uma pequena fase sem o time azeitado, o Wendel que está chegando e tal. Na verdade, a gente tem abril, maio e junho. O Botafogo tem 11 rodadas do Campeonato Brasileiro para disputar e 6 jogos da Libertadores para disputar. Assim, não é muito jogo, mas são jogos decisivos, extremamente importantes para definir exatamente a segunda parte da temporada do Botafogo. Nathan Fernandes não vem treinando, tá? Já havia sido poupado em uma partida do Botafogo, tá em tratamento, então é uma lesão que preocupa, porque ela vai e vem, vai e vem. Então, nesse momento, preferiu-se preservar o jogador, tratar disso de uma forma mais séria. Não tem prazo para que o Nathan Fernandes volte, pode ser algo muito curto, pode voltar contra a Universidade de Chile, pode voltar contra o Juventude, né? O departamento médico do Botafogo não tem o costume de passar prazo, tá, para a gente aqui, né? Mas o Botafogo trabalha para evitar esse vai e vem. O Botafogo agora trabalha para resolver de fato essa situação do Nathan Fernandes, que já vem contundido lá da seleção brasileira, tá? Então, na verdade, o departamento médico do Botafogo está pegando uma situação que vem do Grêmio, que vem da seleção. Tomara que se resolva isso, né? Porque a torcida do Grêmio reclamava muito que o Nathan Fernandes era um jogador de muito talento, mas que passava muito tempo no departamento médico. Então eu espero que o Botafogo resolva esse problema com a competência do nosso departamento médico, que já resolveu situações bem mais graves, né? O Danilo Barbosa, como eu falei, com a pubalgia fica fora. Exceto isso, o Botafogo tem todo mundo à disposição para essa estreia contra o Palmeiras. Eu fico por aqui, um beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui!